Por favor, abram as Bíblias em 1 Coríntios 13, por favor. Amém? Todos encontraram? Amém. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como o espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A igreja pode ler o versículo 13, por favor? Amém. Pode se sentar. Essa carta de Coríntios, ela é escrita por Paulo, por volta do ano 50 a 51. Não, Paulo fundou a igreja de Coríntios entre o ano 50 e 51. Essa carta vai ser escrita apenas no ano 56, 55 e 56 por volta. E então Paulo conhecia essa igreja, certo? Ele fundou ela. Ele foi o primeiro a ir lá. Então ele estava na igreja de Éfeso e teve não boas notícias sobre o andamento da igreja de Corinto. Corinto era uma igreja cheia de dons, com, imagino, boa pregação, né? Porque dons são frutos de boas pregações, né? Não tem como você falar em línguas sem ouvir a verdade, no mínimo, né? Jesus não é hipócrita, né? Penso eu. Então, ele teve notícias de como estava a igreja de Corinto. E muitas vezes essa passagem aqui ela é usada em casamentos, ou principalmente o versículo 7, nós que somos mais ligados. Nós jovens não, hoje em dia todos são ligados nas redes sociais, né? Vê muito esse versículo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Geralmente quando a pessoa briga, aí passa um período, depois elas voltam e falam assim, o amor. Oh, amor impressionante que sofreu tudo e agora estamos lá. Mas Paulo não escreve com isso. Ele escreve essa carta como uma acusação à igreja de Corinto, pois eles não estavam vivendo como corpo de Cristo. Mas, como eu disse, essa igreja era cheia, né? De dons, de palavras, e eles não estavam vivendo como igreja de Cristo. Mas o primeiro versículo nos traz o primeiro ponto. Que, ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O símbolo que retine são aqueles pratos que bate e faz barulho. E hoje em dia somos a geração do barulho.
Nós, pentecostais, ainda mais. Nós somos a geração do barulho. Isso é bom, glória a Deus. Eu que fui muito batista, presbiteriano, demais denominações que não costumam fazer isso. Ô bênção ser a igreja do barulho. Mas não adianta muito você saber falar a língua dos anjos, fazer barulho e não ser capaz de amar. De nada adianta você saber dar o glória a Deus mais alto. Não adianta você saber falar a língua dos anjos. A coisa mais linda que um novo convertido, ou quando você vem para Cristo, é você pedir o batismo em línguas estranhas. E eu creio que é uma memória que todos nós carregamos com muito amor, né? A primeira vez que falamos em línguas estranhas. Só que você se lembra como estava o seu coração quando você falou a primeira vez em línguas estranhas? Ninguém é mais cheio de amor do que um novo convertido. Porque ele abandonou tudo e aprendeu a amar o amor de Cristo. Caminhando, ele nos fala como deve ser o amor. A partir do versículo 4. O amor é paciente. Hoje pela manhã o pastor falou algumas dessas qualidades na escola dominical no âmbito da família. E no momento Deus falou, como é a sua família reflete como é você na igreja. Como é você na igreja deve refletir como você é na família. Jesus não gosta de duas faces ou dois comportamentos. O que você é o que você é. Seja bom ou seja mal, mas é o que você é. Então ele fala, o amor é paciente. Gente, é difícil lidar com pessoas em geral. Mas com cristãos, às vezes, se torna um pouco mais difícil. Porque nós temos na nossa cabeça que se tornou cristão é perfeito. Não erra, não vai, às vezes, fazer uma coisa que eu não gosto. E muitas vezes já falhamos neste primeiro requisito. Paciente. Levando para um exemplo um pouco simples. Mas criança pequena. Se você só bate, mas nunca tem a paciência de sentar e conversar com ela, ela nunca vai entender a surra. Porque ela vai ficar na cabeça dela, por que ela me bateu? Se uma pessoa só às vezes passa por você e nunca te fala a paz do Senhor, você fala assim, por que essa pessoa não está me dando paciência? Não é? Gera algo dentro de nós, um questionamento. Mas não temos a paciência de lidar com o irmão. Aqui cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Mas o seu jeito não deve ser a desculpa pela forma como você trata os seus irmãos. E nesse eu ia deixar esse exemplo para depois, mas Deus tocou agora, então vamos na direção dele e não na minha, amém? Falando sobre personalidade forte, né? Dentro do amor. Às vezes nós usamos a nossa personalidade forte como desculpa para tudo. Eu sou assim, eu não gosto, eu sou mais sistemático, eu sou mais bravo, eu sou mais nervoso. E um exemplo que a Bíblia nos dá disso é os 12 discípulos. Todos tinham a mesma personalidade? Não, né? Todos tinham a mesma formação? Não. E agora vamos fechar entre os 12 discípulos. Jesus escolheu Judas. E Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Jesus sabia que Judas ia trair ele? Sabia. Mas Judas não nasceu para ser o traidor. Ele escolheu ser o traidor. Sem Judas ou com Judas seria consumado Jesus Cristo no Calvário. Mas o jeito dele, o amor dele, os pensamentos dele, a ganância dele, levou ele a se tornar o traidor. Porque assim como o amor de Deus é a raiz de todas as virtudes, assim o amor próprio é a de todos os vícios. Se você se ama, você tem um vício. Se você se ama, tem algo que te dói, que você não vai conseguir deixar. Porque quando você se ama, sabe quando a gente é mais antigo, né? Que eu sou muito antiga, gente. 23 anos de pura antiguidade. Você escuta, nossa, pode se tocar em todos os assuntos, mas esse é o bichinho de estimação daquele irmão. Quantos já ouviram isso? Eu posso falar tudo, mas se eu tocar nisso, é a ferida dele. Quando você se ama, você tem essa ferida. Mas quando você ama a Deus, você está disposto a ser curado por Ele.
E quando você vai ao médico, assim, eu já fui bastante ao médico, um pouco desastrada, o médico toca exatamente ali. E há partes do corpo que não pega anestesia. Minha mãe é enfermeira, gente. Há partes do corpo que não pega anestesia. E vai doer. Mas, por amor, às vezes, a você mesmo, você não aguenta aquela dor. Então, por amor a Deus, você não pode aguentar amar os irmãos? Ou como temos a coragem de falar que amamos a Deus e não amamos os irmãos? Como nós temos coragem de falar que amamos a Deus e não somos pacientes, não somos benignos, mas ardemos em ciúmes? E esse é um ponto onde Deus me tocou muito. É uma bênção ser líder, é uma bênção ser obreiro, é uma bênção ser pastor, é uma bênção, gente. Se você recebeu isso, faça com amor. Mas, se o irmão recebeu, era porque era o tempo do irmão. Se você, neste momento, não está pronto para crescer, você não viu as lutas que o irmão passou para crescer. Qual é a hipocrisia de dizer que ama? E quando vemos o crescimento de outra pessoa, seja na igreja ou fora, quando a pessoa recebe um carro, uma casa, ou é promovido no emprego, nós ardemos em ciúmes daquilo. Nós olhamos para a nossa própria vaidade e ficamos com isso. E sabe qual é o problema maior do ciumento? Que ele sempre vê que todos almejam o que ele tem. Quer reconhecer um ciumento? Irmão, nossa, está um mal olhado em cima de mim. Uma opressão. Ai, irmão, eu carrego um peso em cima de mim porque todos estão desejando aquilo que eu tenho. Esse é o maior ciumento. Porque ciúmes, como o nosso pastor explicou aqui, é algo possessivo. Então, ele possessivamente ama a si mesmo. Ele possessivamente acha que todos olham para o que ele quer ter. E existe esse tipo de pessoa? Sim, né? Não vamos ser elas não, né, gente? Por favor. Então, essa é a maior característica. Você quer conhecer alguém que às vezes é ciumento, invejoso? É a pessoa que fala que todos olham e desejam aquilo. Não é para vangloriar e nem nada disso. Mas eu falo, eu não sei como o pastor Lindomar aguenta pregar aqui nesse altar todos os dias. Eu não sei. Porque em uma semana que às vezes você se consagra mais, acontece tanta coisa. Você fala assim, não, Jesus, agora me manda pregar só daqui a um ano. Que eu tenho que me preparar psicologicamente para isso. Mas às vezes nós almejamos isso. O negócio é que você almeja o sucesso e o resultado, mas não é capaz de passar pelo processo. Jamais vai ser, você olha aquilo ali e fala assim, ó, eu vou chegar ali, mas há uma estrada. Cada um tem a sua estrada. E quando você ama a pessoa, você não diminui a estrada dela para que a sua se vanglorie. Quando você ama o próximo, você nunca vai falar que doeu menos nela, porque você já está quase chegando na sua. Sabe onde as pessoas mais perdem as suas bênçãos? No final delas. Porque no final você perde a vigilância. Você perde a humildade. Você fala, eu estou passando. Ô, glória, passei agora. Passou, crente já sai de uma e entra em outra. E se o cristão e se ser cristão está fácil para você, você não está sendo cristão certo. Porque é uma renúncia todo dia. É uma dor todo dia, é uma ferida todo dia. Só que naquele Calvário, Jesus Cristo passou em um dia o que nós não suportaríamos passar em um ano, em 2 anos. O Calvário é bonito, mas se você olhar para o processo do Calvário, quantos zombando, quantos falando se tu és Cristo, desce da cruz? E sabe por que a gente não entende o Calvário? Porque compreendemos nossa justiça própria. Então, recapitulando, o amor para nós hoje em dia tem sido egoísta, ciumento e menosprezando o sentimento dos outros. A forma como você cresce, como eu cresço, não te torna grande. Se você ama a Deus e entendeu o amor dele com todas essas características, quando você crescer, vai ser
o dia que você sentir menor. O dia que você falar, eu não dou conta mais, Jesus. Até o dia que você caminhar com as suas forças, Deus não vai te abençoar. Até o dia que você conseguir fazer as coisas por si só, Deus não estará nisso. Leizinha de física, 2 corpos habitam o mesmo lugar? Então, enquanto tiver o meu eu aqui dentro, Jesus não habitará. Isso não precisa nem ser espiritual, porque Paulo diz que nós temos que prestar um culto racional. Mas às vezes nós estamos tão ocupados gritando e falando com os anjos que não olhamos para os lados e nem para nós mesmos. Quando você olha para cima, o reflexo, seu reflexo, a primeira coisa, o seu olho, ele só consegue fixar em uma coisa de vez. Se você fechar o seu olho esquerdo, pressionar e olhar para um ponto, o outro vai sumir. Então, enquanto você estiver olhando para si mesmo, você não consegue ver Deus. Enquanto você estiver pensando que as suas dores são grandes demais, você não conseguirá ver Deus. E aí eu entro num ponto. Então Deus não liga para o meu sofrimento. Deus, onde estás? Jesus, porque eu não escuto a sua voz? Eu tenho orado, eu tenho jejuado. Porque eu não escuto a sua voz na hora da sua prova? Todos já passaram pela escola, faculdade. O seu professor fala com você? Não fala. Você pode chorar ali a resposta, que ele não vai dar. Porque ele já falou no ensinamento. Só que nós esquecemos os ensinamentos. Mas não é que não esquecemos, não nos importamos mais em ler eles. Continuando. O amor não arde em ciúmes. O amor não ufana, ou seja, se vangloria. O amor... não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, mas procura os seus interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. Vamos ser sinceros. Alguém alguma vez já te disse algo aqui dentro da igreja e você ficou ressentido com isso? Quantos? Você olhava para o irmão e fazia assim, eita cristão, eita vaso de Deus, né? Você não mostra para ninguém o jeito que você falou comigo não, né? Você não mostra para ninguém o tom de voz que você usou comigo não, né? Eita obreiro, Deus vai tratar com você. Porque a gente remói muito aquilo. A gente ama mais aquele sentimento de mágoa do que o sentimento de perdoar. E deixar passar aquilo. São seus irmãos, gente. A igreja é perfeita? Não é. Só que o ser humano é feito para viver em sociedade. Se você não pertence mais à sociedade do mundo, você tem que se enquadrar na sociedade de Deus. Só que a diferença é que no mundo você escolhe as rodinhas que você senta. Na de Deus, ele só te coloca e você quieta. Se você dentro da igreja está podendo escolher, eu vou falar com esse irmão, com esse. Porque o meu ministério só pertence a essas pessoas. Só essas pessoas entendem o que eu estou passando. Então eu vou ficar com elas. Você não está sendo cristão, não. Porque, às vezes, nem todos vão ter a visão. É certo, nem todos vão ter a visão, porque, infelizmente, nem todos que estão na igreja são igreja. Mas você vai fazer acepção de pessoas mesmo? Na cara de Jesus? Vai virar para Jesus e falar assim, vou escolher. É esses aqui, venham, sigam-me os bons. Não. E agora, entramos no centro de tudo. O tema da pregação é, o amor não é cego. Quantos aqui já ouviram que Jesus te ama ou Deus é amor? Quantos já ouviram? Exato. E você acha que porque Ele te ama, Ele é conivente com o seu pecado? Você acha que porque Ele ama você, Ele é conivente com o que você tem praticado? E pecado aqui não é a prostituição, não. Não é essas coisas que julgamos ser maiores. É a omissão, é a rebeldia, é a impaciência. E baseado no versículo 7 que fala, o amor tudo sofre. O amor tudo sofre nos traz a comunhão. Porque quando você tem comunhão, você se coloca pronto a depender e suportar outras pessoas. Tudo sofre
Não significa o relacionamento que acabou, sofreu e agora voltamos, aleluia. Não. É você suportar quem está do seu lado. Tem hora que nem eu me suporto, gente. Mulher, quando dá ali a TPM, ela se olha no espelho e fala assim, não, meu Deus, não está dando, não. Nem eu me suporto, nem eu me aguento. Mas nós somos seletivos em suportar o irmão. Na Emetec, com o pastor Marciano, nós aprendemos que Jesus não está em busca de... O plano inicial de Deus era a comunhão. Ele tentou isso com o casal, não foi Adão e Eva? Tentar ter comunhão com eles. Eles erraram. Aí, ele tentou com o povo. Ele tentou com uma tribo a comunhão. E nunca deu. Nós somos reflexo daquilo que nós somos. Mas não sabemos ter comunhão. Porque nós somos egoístas. Nós escolhemos com quem vamos ter comunhão. Escolhemos com quem vamos nos relacionar. Enquanto a igreja não aprender a ser uma só, nenhum avivamento chegará. Mas sabe o que chegará? A vinda de Cristo. Porque é como o nosso pastor prega. Uma hora Deus te entrega aquilo mesmo sem você estar preparado. E aí, como diz o goiano, rodou. Rodou. É a hora que pessoas caem. E sabe por que eu falo isso? Porque eu fui a pessoa mais teimosa. Mas Jesus falava assim, por aqui, eu não sabes de nada, eu vou por aqui. Faz assim, não, eu vou por aqui. Anda com essa pessoa, não gosto de ninguém. Meu plano era fazer engenharia mecânica para não lidar com pessoas. Mas Jesus falou, lida com pessoas. Quando você tem comunhão, você coloca a necessidade da pessoa acima da sua. Se tem um pedaço de pão, você que é pai e mãe, você vai comer ele ou dar para o seu filho? Pela lógica, devia ser dar para o seu filho, né, gente? Vamos repreendendo a gula, em nome de Jesus. As crianças precisam crescer forte. Mas, muitas vezes, tiramos esse pão. Esse pão é a comunhão com o nosso irmão. Muitas vezes a nossa fala tem tirado a bênção do irmão que está do nosso lado. Algo que está acontecendo na nossa mocidade. Segundo o que Deus planejou. Você concorda com a liderança? Você concorda com a palavra do pastor? Mas você concorda com aquela palavra, com aquele louvor? E é algo que também está acontecendo na igreja. Jesus revela, gente, os pensamentos. Não é à toa que no grande dia você vai ser julgado pelo que você pensa, não pelo que você fala. A boca você consegue controlar. A mente fala do que está cheio o seu coração. A comunhão nos leva ao Pai. Os três em comunhão nos formou. Nós, com a desunião, estamos destruindo a igreja. Sabe por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Vocês vão se recordar. Porque fala que nela só vê erro. Muitas vezes nós falamos que na Europa, a Europa foi enganada, né? Deturparam o evangelho, roubaram. Só que os cristãos estão roubando a fé dos outros. Eram para as pessoas chegarem e se sentirem amadas, se sentirem cuidadas. Como o amor de Cristo. Quando viemos para Cristo, Ele não olhou quem éramos, mas Ele olhou quem poderíamos ser. Só que o problema é que quando as pessoas chegam aqui na igreja, nós olhamos quem ela era. Se essa pessoa conviveu o tempo conosco errado na nossa concepção e depois se reconciliou com Jesus, não acreditamos no reconcílio dela. Não acreditamos. Olha a menina que já ficou com tantos. Olha o irmão metralhadora. É isso. A nossa falta de comunhão em Deus faz com que não confiemos uns nos outros. E no céu, meus irmãos, e a mim mesma, vão ser esses rostinhos que você vai ver. Se você não é capaz de ter comunhão aqui, como você vai ter no céu? Você acha que com esse coração nós somos dignos o suficiente de se sentar na mesa de Santa Ceia com Paulo, com Pedro? Nós somos dignos de sentar ali? O problema é que nós nos conformamos em ir para o céu. E nos conformamos com a vergonha de chegar lá com as mãos abanando. Porque Deus é amor. Todo amor exige trabalho.
Se você não frutifica, aquilo morre. A árvore que você não rega, ela morre. A árvore que você não cuida, ela vai apodrecendo. Só que nos preocupamos muito mais em falar em línguas, com o nosso batismo, com a nossa consagração, do que com o amor. E o amor em respeito. Muitas vezes tratamos Deus como você, né? Quem já ouviu as canções do Você? Deus é você, é você, é você, é você. Se eu falo você para minha mãe, você é o quê? Eu chamo ela de mamãe até hoje. Então, a Bíblia em Malaquias 1 fala que se tu és o Senhor, onde está o temor? E se tu és meu pai, onde está a minha honra? Deus é tratado como pai e Senhor. É só essas formas que a Bíblia fala. Só que a nossa falta de comunhão faz de Deus nosso colega e não nosso Senhor e nosso Pai. Por não termos comunhão com Deus, achamos que Ele é nosso colega de classe. E aí, firmeza, Jesus. Sendo que a Bíblia só fala que Ele é nosso Senhor e nosso Pai. Onde não tem respeito, não tem comunhão. Sabe por que ainda falamos mal do irmão? Ou ouvimos falar mal de nós? Porque não temos respeito. Perdemos. Respeitamos mais nossas ideias e ideologias do que os dos outros. Sabe por que ainda existem muitos debates agressivos? Porque a minha opinião importa mais do que o amor que eu sinto por você. Eu estar certo importa mais do que com o amor que eu falei que eu tenho por você. Então, onde não tem comunhão, não tem respeito. É isso. E Jesus incomodou para falar aqui. Com Ele é Senhor ou Pai. Ele não é seu colega para ser tratado como você. Tudo crê nos leva à fé. Às vezes nós falamos que temos muita fé, né? Mas quantos já teve sua fé provada e no fim descobriu que não tinha fé? Nenhuma. A nossa fé é provada todos os dias. Tem um hino, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. A sua fé não é um exibicionismo para Deus, mas é uma forma de você chegar até Deus. Você não pode tocar ou ver Jesus, mas você pode ver Ele com fé. Assim como jejuns e oração não é para o nosso crescimento, mas é para nos elevar a Ele. A nossa fé não vai trazer Ele até nós, mas vai nos levar a Ele. Chega de uma igreja que se contenta em tocar os pés do Senhor porque não sabe tocar o coração dele. É bonito tocar os pés do Senhor. Para nós é visto como humildade, né? Mas quando você tem intimidade com uma pessoa, você se ajoelha aos pés? Ou dá um abraço, um beijo e toca o coração? Só que o problema é que nós nos contentamos em tocar os pés de Jesus, enquanto Ele está com os braços abertos. Tudo suporta. Perseverança. Sem perseverança a gente não chega a lugar nenhum. Quem dirá no céu. Não é mesmo? Sem perseverança eu acho que eu não tinha terminado nem o ensino médio, gente. Porque é difícil tão pouca faculdade. Nada. Só que nós obtemos perseverança em coisas mais humanas do que em coisas de Deus. Não estamos dispostos a perseverar pelo céu. Você acha que o seu coração partido, quebrado, foi maior do que a coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Perseverar para o céu quer dizer que você vai se negar todos os dias. Perseverar pelo céu quer dizer que você será muitas vezes odiado todos os dias. Perseverar pelo céu quer dizer que você será incompreendido e viverá momentos de solidão e solitude todos os dias. Mas nós não sabemos o que é sofrer por Cristo.
Porque Deus coloca, às vezes, nós em uma prova para aprendermos a suportar hoje o que vai vir amanhã, mas nós não entendemos. Nós questionamos as provas de Deus. Nós questionamos o que Deus tem nos falado. Nós questionamos muito. A minha oração ultimamente na igreja, onde Deus me dirigiu, não é Senhor, abençoe a igreja brasileira. Não é, mas Senhor, torne a igreja dos seus sonhos. Nós achamos que a igreja dos sonhos de Deus foi a primitiva, ou vai ser a futuro, mas a igreja dos sonhos de Deus é aquela que persevera por Ele. É muito bonito falar que morremos por Jesus, mas não vivemos para Ele. É muito bonito falar que nos esvaziamos e vamos morrer como mártires queimados, mas não queimamos muitas vezes nossas vontades, nossos achismos por Ele. Nós perseveramos no que nos convém. O problema é que o céu não nos convém mais. O céu não é mais nossa prioridade. Jovem, a começar de mim, você acorda todos os dias pensando no céu? Igreja, vocês todos os dias acordam esperando a vinda de Jesus? Todos os dias? E sabe por que eu digo que não? Porque quando você acorda, a sua primeira reação é pegar o celular. É escovar um dente, mas não é se ajoelhar na cama e falar, Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por eu estar viva, obrigado por eu estar viva. As nossas atitudes, Deus liga muito mais para o seu testemunho do que pela sua boca. E testemunho quer dizer a atitude. Nós não esperamos o céu. Os jovens de hoje em dia esperam um namoro, esperam um casamento, espera ser aceito no grupo, espera Jesus te enviar para a Europa. Isso é bom, mas nós não nos preparamos para o céu, porque Ele não nos convém mais. Ele nos convém, sabe por quê? Para não irmos para o inferno. Muitas vezes queremos ir para o céu para não ir para o inferno, e não para ver Jesus. Mas sabe por que não queremos ver Jesus lá no céu? Pode ter muita gente falando assim, você não está sabendo de nada, menina, você está falando nada. Eu espero ver Jesus no céu, eu quero ir para o céu. Muita gente pode estar falando isso, mas sabe por que não queremos ver Jesus? Porque Ele muitas vezes é o Deus de milagres e não o seu Pai. O Deus de milagres às vezes visita, mas o seu Pai está contigo todo dia. Nós perdemos a noção de que todas as vezes que pecamos, o primeiro atingido é o Espírito Santo. Nós pensamos em encobrir nossas mentiras para que nossos pais, nosso irmão, nosso pastor não descubra, mas esquecemos que o Espírito Santo está do nosso lado. Deus, Espírito Santo e Jesus são um só, com funções diferentes. Nós nos preocupamos muito mais com o que é visível do que com o que é invisível. Invisível porque não buscamos. Eu achava detestável a pessoa gritar falando em línguas estranhas. Eu, Giovana, falava. Quem lembra um tempo atrás, eu falava, gente, para que isso? Para que isso? Para que gritar? Para que elevar o tom de voz? Para que rolar no chão desse jeito? Lá para as 10 para mim, irmãos, era uma tortura. Ver aqueles jovens tudo caído no chão, babando. Eu olhava, oxe, glória sobrenatural que nem eu entendo. Mas é porque quando Jesus chega, Ele te enche ao ponto que você some. Quando Jesus está na sua vida, você não se importa com quem está do seu lado, porque você se importa com o céu. Quando Jesus está na sua vida, você liga muito mais em chegar e trancar a porta do seu quarto para que Ele te encha lá, do que ficar se preocupando em qual a próxima língua estranha eu vou falar, qual será a próxima vez que eu serei usado. Não adianta ter Jesus só em público, isso é exibicionismo. Muitos hinos falam de dentro para fora, mas estamos ocos por dentro. Somos egoístas por dentro, eu sou egoísta por dentro. Jesus não é cego, o amor dele não é cego. E quando ouvimos a palavra de que ele está a ponto de vomitar, nós não entendemos
como isso nos alerta a ponto de vomitar. Sabe quando você está passando mal que você não segura aquilo? Aquilo, quando você tenta segurar, te corrói por dentro. Dói aqui tudinho, né? Aqui a amargura, tudo aquilo. Então, se Jesus está a ponto de nos vomitar, Ele vomita o que é morto, Ele vomita o que é falso, Ele vomita o que é hipócrita. Isso deveria nos alertar. Não para ser quem o pastor prega para ser, mas para ser quem Jesus te chamou para ser. Mas nos preocupamos muito mais com o que as pessoas dizem, como a Ana Laura cantou. Eu creio no que diz sobre mim. Nos preocupamos com o que os irmãos dizem porque não temos uma identidade celestial. Os demônios e os anjos conhecem nossos pastores, nossos pais, nossos irmãos, mas muitas vezes não conhecem os nossos nomes. Tudo certo que não é bom ser conhecido pelo seu nome, mas no juízo final Jesus chamará nome por nome. E muitas vezes nosso nome é motivo de vergonha, porque nos preocupamos em defender ele do irmão que fala mal, do que defender o nosso nome como cristão. Os cristãos que morrem queimados, muitas vezes não sabemos o nome deles, mas a identidade deles nós sabemos. Cristãos que morreram queimados, cristãos que foram perseguidos, cristãos que têm sofrido. E nós somos quem? A Giovana que prega? A Alice que canta? Nós devemos ser cristãos. O céu não se importa com a sua identidade. Os homens mais usados por Deus tiveram seus nomes trocados. Nome não importa, porque quando você tem uma identidade cristã, você se torna segundo o coração de Deus e não como o seu nome é. Só que zelamos muito o nosso nome. Eu não gosto de injustiça, eu não suporto alguém falar mal de mim. Eu não suporto ver o meu nome sendo tocado. Amamos mais o nosso nome do que a Deus. E se naquele dia ele falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. De que valeu o nosso nome? Do que valeu? Assim como diz o texto, do que adianta eu estar toda a minha riqueza? Do que adianta eu morrer como mártir? Vocês têm noção? É a pergunta que Jesus fez para mim. Você tem noção de que não adianta você morrer queimado e sofrendo e não tiver amor? Você tem noção que o ser humano pode chegar ao ponto de morrer para se exibir, mas não ter Deus? A noção de que o ser humano pode ser queimado e torturado muitas vezes porque para se exibir, porque ele pensa, depois eu vou voltar e contar o meu testemunho. Eu vou voltar e vidas serão saradas. Eu vou voltar e eu vou em congressos e pessoas vão aceitar a Jesus. Mas onde está o amor? O amor não se vê primeiro em ser queimado. O amor primeiro não se vê em ser perseguido. O amor primeiro se vê em verdade. Em olhar para os lados e falar, irmão, eu te amo. Irmão, eu estou com você. Sabe por que vivemos uma sociedade cheia de depressão e ansiedade? Porque nós nos preocupamos. Porque muitas vezes as pessoas têm que passar isso sozinha. E a mente humana é a coisa mais perigosa que tem. E ela sozinha, já dizia minha avó, mente vazia é oficina do diabo. Se você não enche, o diabo enche. Só que a estrada dele, ai, que mimimi de ansiedade, que mimimi de depressão, que mimimi da pessoa querer se matar, que mimimi, que mimimi, que mimimi. Não é porque você não entende a dor do outro que ela é mimimi. Não é porque nós não temos a sensibilidade de nos colocar no lugar do outro que não é uma dor. Só que Jesus sabe que é uma dor, só que Jesus não invade lugar nenhum, gente. Jesus não é intrometido, não. Não é às vezes aquela pessoa, quando a gente é mais novo, a gente não gosta de visita. A pessoa já chega e, tem água, tem suco, tem café, aí sua mãe fala assim, vai fazer café. Oh, Jesus,
Você olha e fala assim, que lindo. Ela entra, invade meu espaço, eu ainda tenho que fazer café para ela. Jesus não. Jesus vem em lugares que se preparam para Ele. Jesus habita em lugares que tem o cuidado de falar, Jesus, chega aqui, senta. Vem conversar comigo, vem ter um diálogo comigo, meu Pai. Jesus não é o vizinho fofoqueiro, não. Ele é seu Pai e seu Senhor. Ele é Deus de amor e o amor dele não é cego. O amor de Deus não é cego. O meu pode ser, porque eu vejo vocês aqui. E muitas vezes eu não sei o coração de vocês. Mas Jesus primeiro olha o coração. Ele primeiro olha o que está sendo gerado aí dentro. Sabe por que muitas vezes um novo convertido chega, é levantado a diácono, a presbítero e tudo? Porque ele está com o primeiro amor. Ele não liga pro que está acontecendo ao lado, não. Ele chega vidrado naquilo, e é Deus, e é Deus, e é Deus. Só que nós nos conformamos com o banco estofado da igreja. Nós nos conformamos em pecar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no domingo vir confessar. Sabe o que é um desgaste? Deus desgastado de todas as vezes a oração da semana, a pessoa orar pelo mesmo pecado que ela cometeu? Jesus, olha, eu caí na quarta-feira, mas eu fiquei sem quinta nem sexta. Havia coisas na minha vida que eu falava, Jesus, eu não consigo. Só que quando eu decidi, fez o maior sentido. O maior sentido. Jesus não te manda tirar aquilo que vem dele. Ele te manda tirar aquilo que vem de você. Ouvimos muito sobre a porta estreita do céu. E achamos e sabemos que é difícil, né? Porta estreita. Só que às vezes nós falamos, vamos passando devagar que uma hora vai. Vamos passar com jeitinho que uma hora... Não é jeitinho. Se você está sem carga nenhuma, a porta estreita se torna larga. É essa a beleza do Evangelho. Jesus não fala coisas impossíveis para nós. Ele fala coisas que não compreendemos porque estamos cheios de nós mesmos. A porta do céu só é estreita se você estiver com bagagem extra. O Evangelho só vai ser duro se você não amar a Cristo. A correção. Quando a gente é criança, a gente apanha igual uns doidos. Mas quando você cresce, você fala assim, obrigado. Obrigado porque eu virei gente. E Deus forma gente. Deus forma cristãos. Se você se converteu agora e não apanhou de Deus, eu vou te dizer uma coisa. Você vai apanhar. Você vai sofrer. Isso é crescimento. É como o pastor diz, sentar em uma roda e trocar experiências. Quando nós éramos pequenas, algumas de nós aqui, a nossa mãe às vezes batia na gente e a gente ia mostrar as marcas uma para as outras. Nós chegava e falava assim, olha que minha mãe me bateu. E achava aquilo. Só que trocávamos essa experiência. Só que hoje em dia você prefere passar uma maquiagem na sua cicatriz antes de vir para a igreja e montar algo que não é você mesmo. Não é errado chegar na igreja e chorar com o primeiro hino. Não é errado chegar na igreja tão sem forças que você não consegue nem olhar para cima. Porque você só vê a tua dor. É errado você só chegar na igreja e fazer a sua dor maior do que o seu Deus. Deus não cura apenas Covid, câncer. Ele cura coração. Ele cura mentes. Ele transforma histórias. Ele transforma aquilo que você achava que não era nada em tudo. Por isso existem ex-presidiários, ex-traficantes, ex-hipócritas que vinham na igreja e fingiam ouvir. Ex-pessoas que falavam de Cristo, mas não viviam esse Cristo. Aprenda a ser um ex-amante de nós mesmos, um ex-egoísta, um ex-omisso, um ex-fofoqueiro, um ex.
Achamos que ser ex é coisa boa, mas ex nos lembra de uma coisa que não voltaremos. Quem já teve mais de um namorado, às vezes você não cria, segundo experiências, né? Porque eu não sei de nada, não. Eu sou só amiga que aconselha, e não sei porque as pessoas obedecem em amor, não, porque não é. Mas, às vezes, a pessoa tem um ex-namorado, uma ex-namorada, que quando você toca no nome, já sobe a ira, né? Já sobe o negócio e faz assim, aquele ex-crush seu, aquele ex-menininho que você achava bonito, aquela ex-menininha da igreja. Já sobe aquela coisa em você que você fala, sai, não quero nem ouvir. Só que fazemos do pecado o nosso atual e não o nosso ex. O pecado muitas vezes está se tornando o nosso marido e não o nosso ex. Muitas vezes a aliança tem sido com o pecado e não com Cristo. Dois corpos não habitam o mesmo lugar. Enquanto tiver pecado, enquanto tiver o mesmo, Deus não vai operar. O amor não é cego. Eu creio que todos os que são casados e namoram aqui, ou mesmo pai, mãe, que há o amor, né? Você olha para a pessoa e sabe o defeito dela, não sabe? Você olha para você e fala assim, nossa, teimoso. Nossa, ríspido. Nossa, se tocar naquele assunto, uau! Nossa, aquela pessoa ali. Nossa, aquela mulher na TPM, meus irmãos. Aquela irmã, quando ela manda uma coisa, você esquece. Mas você ama. E por que Deus nos manda mudar e nós não amamos Ele de verdade? Por que Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente acha que é só surra? Não é surra, é ensinamento. Deus não quer te deixar só marcas, Ele quer te deixar ensinamentos. Deus não é aquele pai agressor. Deus não é aquela pessoa que te decepcionou. Deus não é muitas vezes aquele cristão que se diz ser e não prega Deus. Que possamos conhecer Deus e seu amor de uma maneira direta e não indireta. Que possamos conhecer quem é Deus, não pela vida do meu irmão, mas com os meus joelhos no chão. Deus se revela de maneira particular para cada um. E sabe qual a maneira que Deus se revelou para mim? Como pai. Que era a coisa que eu tinha mais raiva na minha vida. Foi a forma que Deus escolheu trabalhar comigo. Como pai. Às vezes Deus vai se revelar a você de uma maneira que você não gosta. De algo que te traz uma ferida. Porque Ele cura feridas. Ele restaura o que foi embora. Ele vai se revelar na forma, sabe de quê? De um pai que te abandonou. De uma mãe que disse palavras duras. Da pobreza, porque outra hora você era amante do dinheiro. Da solidão, porque outra hora você escolheu antes do tempo de Deus se entregar a várias pessoas. Deus se apresenta de formas diferentes. E muitas vezes a forma que Ele apresenta é a forma de te curar. Igreja, eu não concordo muito que igreja seja hospital. Porque hospital é onde elas estão doentes e saem curadas. Mas igreja muitas vezes vai ter um doente e um sarado. Um doente e um sarado. Um que tem dor, outro que não tem dor. Se tratamos como hospital, cremos que o outro é igual a nós. Mas se tratamos como família, temos a tolerância de que eu devo ajudar ele. De que eu devo amar ele. Quando fazemos campanha às quintas-feiras, geralmente fazemos o jejum e nos é ensinado que, enquanto você jejuma por um, mais de 100 está jejuando por você. Só que muitas vezes nos dobramos e falamos assim, ó, Jesus abençoa o meu jejum, abençoe a minha consagração, abençoe a minha vida, abençoe aquela minha luta que o Senhor falou. Que outros 100 vai estar jejuando por você, você está jejuando por si próprio. E um barco, aqueles barquinhos tem 2 remos. Se você gira só um, você para no mesmo lugar. Você não vai adiante. Enquanto você estiver girando o seu próprio remo, você vai estar andando em círculos. E não vai adiante.
Não é a sua ciência, não é a minha inteligência, não é o meu profetizar que me fará melhor, é o meu amor. Enquanto não sabermos o que é amor, não experimentaremos avivamento. Muitas vezes as pessoas falam, não, Jesus não voltou porque tem pessoas que não ouviram o evangelho. Ok, mas sabe por que Jesus não voltou? Porque ao contrário do calvinismo, se ele voltar hoje, mais da metade dos cristãos não sobem. Jesus não voltou por misericórdia aos perdidos, mas por amor aos convertidos, aos que se dizem convertidos. Porque muitas vezes é assim, a pessoa vem para a casa de Deus, aceita e vai. Agora nós continuamos doentes nos nossos bancos. Continuamos doentes nas nossas cadeiras. Continuamos doentes e doentes e doentes. Mas falando que a cura é do outro. A cura é do que me feriu. A cura é do que não orou para mim. A cura tem que ser do pastor que eu liguei para ele 3 da manhã no domingo e ele não atendeu. A culpa é da diaconisa que falou de forma ríspida com meu filho. A culpa é da pastora. Ela não pode esperar eu falar com ela 5 horas, da meia-noite às 4 da manhã, pelo telefone. A culpa é desse, a culpa é desse, a culpa é desse. Aprenda a falar com Deus primeiro. Você acha que lá no céu vai ter um tradutor? Que você fala e ele vai falar assim, fala isso para Jesus. Vai falar. Não, é forma direta. O véu foi rasgado. Temos livre acesso. E você acha que Jesus não sabe o que você sofre? Jesus sabe. Mas Ele tem prazer de te ouvir como você se sente. Ele sabe. Jesus é paciente para te ouvir. Às vezes, só lágrima que você tem para orar. Só dor, só angústia. Só às vezes aquela festa que você foi para suprir aquele vazio. Só que a hora que você voltou, você estava mais vazio ainda. Aquele culto que você foi por desencargo de consciência, que foi uma palavra abençoada, mas que você não conseguiu compreender. Jesus gosta de ouvir verdade. Sabe por que o Espírito Santo entende lágrimas e gemidos? Porque lágrimas e gemidos não tem como falsificar. Não tem como usurpar lágrimas. A lágrima de alegria é alegria, de tristeza é tristeza. As nossas lágrimas são mais reais do que a nossa fala? Que incoerência é essa? E o versículo 13 nos fala que agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. A fé um dia vai poder ser vista. Nova Jerusalém. O que você crê hoje vai ser reflexo do que você verá amanhã. Deus não te manda crer em coisas inimagináveis. No Shrek, o Shrek existe. O gato de botas fala, não. Jesus te manda crer no céu. No céu que se você abrir o seu coração, você sente o Espírito Santo no meio. No céu que os anjos cantam santo, santo, santo e não se cansam. Ele te manda crer no céu, porque um dia é onde Ele quer que você more. Jesus não te manda crer em coisas que Ele não vai fazer. Se Ele prometeu, se posicione que Ele vai fazer. Se Ele prometeu sua libertação, Ele vai fazer. Se Ele prometeu você se reerguer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu o seu chamado de pregador, Ele vai fazer. Se Ele prometeu o seu ministério de louvor, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer se você fazer. Deus vai descer, se vestir com a sua roupa e subir aqui e pregar? Deus vai descer aqui, se vestir com a sua roupa e cantar? Não. Se vista da armadura de Deus e sobe e faz. Culpamos a Deus pela nossa covardia de não fazer. Quer o diaconato? Ora e vamos ver se Deus não te dá o diaconato? Ele dá. Quer o pastoreado? Aprenda a amar almas e Ele te dará. Quer ser missionário? Aprenda a não fazer seleção de pessoas que Ele vai te dar as nações.
Deus não promete aquilo que Ele não vai te dar. Você quer ser amado? Aprenda a amar a Ele e Ele te encherá de amor. Você quer ser cuidado? Aprenda a ter zelo pela palavra e pelas almas, que Ele cuidará de você mesmo no fundo do poço. Deus nunca vai nos ludibriar com algo que Ele não pode dar. Ele vai nos fazer querer correr atrás daquilo que Ele prometeu. Agora permanecem a fé e a esperança. Esperança nos leva à experiência. Você só tem esperança hoje porque você viveu ontem. E todos os dias o ser humano fala, o dia de hoje não pode ser pior do que o de ontem, né? Você crê no amanhã melhor. Você crê em algo novo. Então a sua esperança da vinda de Jesus, a sua esperança de salvação vai ser baseado na sua experiência. Se você não tem experiência, você não tem conteúdo. Se você não tem conteúdo, você é vazio. Quem escuta saco vazio? Às vezes, a sua dor hoje será o ensinamento para o seu irmão amanhã. A sua solidão hoje será as multidões que você sarará amanhã. Só que se você não dá valor ao 2 ou 3 unidos que tem Jesus, você será hipócrita de subir a multidões e falar sobre o amor dele? Se não sabemos amar 2 ou 3 de maneira igual, como vamos amar uma multidão? Eu não tinha amor. E sabe quando eu percebi isso? Que eu não tinha amor? Quando eu percebi que as minhas orações eram por mim mesma. Quando a dor do outro não me importava. Eu olhava para o outro e falava assim, ó, a minha dor é maior. Eu só quero que Deus confirme aquele relacionamento. Não é. Para. Tenha experiências com o céu descendo. Tenha experiências com o céu se abrindo. Tenha experiências de anjos ao seu redor. Pare de ver o que é visível e veja o invisível. Pare de viver o racional e viva o sobrenatural. O racional você vive com a sua mente. O sobrenatural você só vive com Cristo. E Cristo não é encontrado por rituais. Eu venho à casa de Deus, eu vou ouvir a pregação, eu vou cantar o louvor. O pastor vai falar, com certeza vai ser comigo. Não são rituais, mas venha como estás, mas saia como meu filho. Venha como estás, mas saia como parte de mim. Venha hoje dessa forma, mas saia melhor por mim. E por fim, o amor. O amor não precisa ser visto. O amor por ele é sozinho. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você não ama, nem mesmo Deus te conhece. Você não conhece a Deus. Você não sabe quem Ele é. Você vive os milagres dEle, você vive para falar línguas estranhas com os anjos, mas você não é dEle. Você é apenas um saco vazio. Se você diz que ama. E se o seu amor é seletivo, você se torna ainda pior. Porque ser capaz de amar e ser capaz de escolher? Que amor é esse que escolhe? Manda uma mãe escolher qual filho ela vai mandar matar. Manda o pastor escolher qual ovelha dele ele vai mandar ali, ser como mártir. Ele escolhe a ele mesmo. A mãe escolhe a ela mesma. Então, como eu digo que eu amo a Deus, se eu não sou capaz de quebrar as minhas barreiras e descobrir o que é amor? E como o título de hoje diz, você pode ver? Você pode ver o quanto Deus te ama? Hoje você consegue ver o quanto Deus te ama?
O quanto não foram suas dores, mas foram ensinamentos. O quanto não foram só promessas, mas foi uma história linda que Ele escreveu para você. O quanto não foram só experiências de dores, mas foram a esperança de um céu. Você pode ver o quanto Deus te ama hoje. Você pode ver o quanto Deus cuidou de você e da sua família. Você pode ver que cada vez que Ele te batizou em línguas, era uma forma dEle ter comunhão com você. Você pode ver que o seu quarto não é apenas o seu quarto, mas é o seu lugar com Deus. Você pode ver que Deus te ama. Você só pode ver se Deus te ama se você sabe o que é amor. Não podemos dar aquilo que não temos. Não podemos falar que somos amados por Deus se não sabemos o que é amar. Não podemos mais viver falando com anjos, mas não sabendo qual é a voz de Deus. Falando como anjos, se portando como pregadores, vendendo as suas pobrezas, doando roupas para bazar, fazendo caridades. Sabe qual o povo que faz mais caridade? Espíritas. Estuda um pouco sobre os espíritas para você ver. Não tem. Catolicismo. Meu Deus. Vive fazendo bazar para ajudar, para amor. O céu não se conquista por obras. As obras são reflexo do céu que você quer ter. Não adianta. Deus, o amor dele não é cego. Ele hoje vê o coração da igreja. E Ele hoje não quer apenas uma igreja como a primitiva. Uma igreja que fala em línguas. Mas Ele quer uma igreja que ama. Porque Ele quer descer um avivamento cuja nossa carne não vai suportar. Cuja nossa mente não vai mais suportar. Porque é o avivamento de Cristo. Ele quer nos dar a nova Jerusalém, mas nos conformamos com a casa que temos. Fazemos planos de guardar dinheiro para ter uma casa, mas não fazemos um cronograma de jejum, como diz o outro. Você pode ver que Deus te ama? Você pode ver que você nunca esteve sozinho? Você pode ver que você nunca esteve desamparado? Você pode ver que Ele conhece a sua dor? Você pode ver que Ele conhece até o timbre do seu choro? Você pode ver que Ele não é você, mas que Ele é o seu Pai, seu Senhor? O Senhor que comprou o céu e o Pai que com amor preparou as mansões para nós. Então, que nessa noite nós possamos ver. Nós possamos ver. Não acho que o amor de Deus é como o amor das pessoas que estão do seu lado. Deveria ser. Que possamos ter o amor de Deus. Que possamos saber o que é o amor de Deus. O amor que a pessoa vai contar a dor dela e você vai chorar ouvindo. O amor que você vai ver seu irmão sofrendo e você vai se compadecer. O amor que você não vai se preocupar apenas com as suas dores, mas vai chegar na sua casa e mandar: oi, como que você está? Você está bem? Não, mas e aquilo que você estava passando? Você está melhor? E por fim, há pessoas que Jesus chamou para o ministério sozinho? Não creio nisso. Mesmo Paulo sozinho indo na frente, tinha pessoas intercedendo por ele. Jesus não chamou ninguém para ser sozinho. Se você está sozinho é porque você quer. Se você está escolhendo suas amizades é porque você quer. Ele sozinho não te fez? Foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas não sabemos escolher, né? E não sabemos ser nosso Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sabemos. Então que nessa noite nós possamos amar. Pode não ter sido a palavra mais avivada. Eu achei que eu ia girar aqui no manto de Jesus. Eu estava preparada. Mas meu coração se encheu. Meu coração se curou. Porque não adianta rodar e girar se você estar doente. E Deus quer curar
a igreja. Deus quer sarar a igreja. Porque o que nos espera, meus irmãos, é avivamento e céu. É céu. Se o céu não te alegra, mas pode vir aqui o próprio Billy Graham, Jonathan Edwards, pregar que você não vai sentir nada. Se o céu não te alegra, você não sabe o que é amor. E principalmente, você não sabe o que é graça. Não acha que a graça de Deus é esses vídeos motivacionais que ouvimos. A graça que é conivente e que o céu já é nosso. A mesma Bíblia que prega o céu, ela prega sobre renúncia. A mesma Bíblia que prega sobre graça, ela prega sobre mortificação de carne. Então, que possamos aprender a amar. Fique sobre os pés, por favor. E que essa oração possa ser para Jesus te dar um coração novo. E eu creio que se nessa noite você orar por um coração novo, ainda assim o Espírito Santo descerá sobre esse lugar e te encherá. Deus não habita corpos mortos, corpos vazios. E Ele conhece o seu coração. Então eu creio sim que Ele possa te encher. Eu creio sim que Ele vai te encher, se assim você quiser. Porque Ele é o seu Pai e seu Senhor. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, não foi como eu pensei, não foi como eu sonhava. Mas Senhor Jesus Cristo, foi segundo a vontade do teu coração. E nós cremos que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é o nosso Mestre, que o Senhor provou o seu amor mais do que a cruz, mas o Senhor prova o seu amor todos os dias para nós. Então, Senhor Jesus Cristo, abstenha-nos do nosso pecado, abstenha-nos do nosso coração vazio, abstenha-se, Senhor Jesus Cristo, tudo que há de nós mesmos e que o Senhor possa nos encher. Senhor Jesus Cristo, que o nosso amor não seja fraudulento, não seja ciumento, não seja impaciente, mas que o nosso amor possa ser bom, perfeito e agradável. Senhor Jesus Cristo, que não nos preocupemos apenas em ver a sua glória aqui, mas nos preocupemos em ver a glória dos céus. Que não vivamos apenas para o próximo culto, mas que possamos viver pelos céus. Que não venhamos, Senhor Jesus Cristo, nos preocupar apenas em amar a nós mesmos, mas que possamos aprender o que é amor, porque o Senhor nos amou. Venha com teu amor, Senhor Jesus Cristo. Venha com teu amor e mortifica-nos. E, Senhor Jesus Cristo, tira de nós toda hipocrisia, toda falsidade, todo sofisma, Senhor Jesus Cristo. E que possamos ter a identidade de cristãos e de filhos, Senhor Jesus Cristo. Que não sejam nomes ou sobrenomes, mas que seja a tua identidade em nós, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em quem Tu és. Nós cremos no que o Senhor fez. E nós podemos ver que o Teu amor é real. Eu Te louvo e Te glorifico, Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço muito a paciência e tudo. E eu pensei até em pedir desculpa, mas eu não vou me desculpar por algo que Deus quis entregar. Eu não vou me desculpar por algo que faz o meu Jesus se sentir incomodado. Então, que possamos ver que você é amado. Mas que amor não significa ser conivente com o que faz mal a outra pessoa. Eu agradeço a Ana, o Abner, a Sara, o Leandro, a Sara Rubio, Matheus Frazão, não só apenas como líderes, mas como intercessores. A pastora que são minha principal referência, e aos irmãos que muitos me viram crescer e que Jesus possa abençoar todos nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus falou conosco. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que os nossos olhos tenham sido abertos
que nós possamos de fato guardar a palavra que ouvimos, a palavra sincera, a palavra de Deus. Deus não tem que falar do jeito que as pessoas esperam, Deus fala do jeito que Ele quer falar. Tem Paulo, tem Pedro, tem Tiago, tem João. Tem o fervoroso, o que salta, o que pula, tem o que fala pacientemente, tem o recheado de amor, tem o mais sisudo. Todos falam no nome de Deus. Que Deus abençoe Giovana, Deus abençoe de forma especial, continue dando graça, crescimento, amadurecimento em nome de Jesus. Deus abençoe o Nogueira, que já fugiu daqui, que era para ter ficado, né, que foi abençoado. Deus abençoe toda a mocidade, de forma muito especial. A liderança, Abner, Ana, Leandro e Sara, Mateus, Frazão e Sara Rúbia. Deus abençoe a liderança, Deus abençoe os que estão com a mocidade e fazem parte desse grupo. Que Deus seja com todos. Amém? Estamos abençoados? Glória a Deus. Muitos comentários aqui, adorando a Jesus, né? Daiane Bueno, dizendo que não consegue tirar os olhos dessa pregação, um ensinamento para todos. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão pela internet e seja com todos. Vamos orar então? Orar pelas pessoas que precisam do nosso clamor, e como aprendemos aqui, o amor, ele é doador, ele preocupa com o outro, não é? E quando é que Jó foi restabelecido em tudo que perdeu em dobro? Quando orava pelos seus amigos. É muito importante isso. Vamos orar pela Ingrid, pela Marla Cardoso, pelo Renan, que continua em estado ainda muito grave, Louise, libertação familiar, Angelita e Josias, Elias, solução financeira, Marlene, precisa de direção, Mailon e Vitória, direção para uma causa, Rafael, salvação, libertação, solução de uma causa, Pedro, salvação, libertação, também solução de uma causa, Dora, está para a restauração da saúde ali de Caldas, a Sofia e o Lucas, Elisa, vamos continuar orando para ela, teve uma pequena melhora, mas ainda está no TI, mas vai melhorar tudo em nome de Jesus. Maria Isabel, causa na justiça, e os irmãos que precisam de oração, estamos orando. Antes de orarmos, para a gente finalizar, tem alguém nesta noite que gostaria de entregar sua vida para o Senhor Jesus, confessar Jesus, aceitar Jesus e confessá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, ou mesmo reconciliar com o Senhor, está afastado e quer voltar? Tem alguém? Se tem, levanta a sua mão, de onde você estiver, como um sinal que nesta noite você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador. Tem alguém? Não tenha receio, a melhor coisa que a gente faz na vida é devolver a vida para quem nos deu a vida. Tem alguém? Se tem pela internet, coloque também aí através do Face, coloque em nome de Jesus. Não temos? Então vamos orar. Saiba de uma coisa, Deus ama, mas ninguém sem Jesus entrará nos céus. Deus ama e deu o seu Filho como único meio de salvação. É através de Jesus a porta que nós entramos no céu. E quem o serve, guarda e pratica a sua palavra. Vamos orar? Com fé ou sem fé? Senhor nosso Deus e Pai querido, oramos por todas estas pessoas que mencionamos os seus nomes e alguns problemas. Senhor, Tu conhece, o Senhor é Deus, e nós pedimos, entra com providência, entra com milagre, entra com libertação, entra com cura, entra com transformação, entra com surpresas dos céus maravilhosas, toca em todas estas vidas, socorre agora, Senhor, abençoa Elisa, toca na vida desta criança com cura, convence o Danilo e a Juliana do propósito que o Senhor quer e espera deles, e está esperando, ó Deus, propósitos definidos na casa do Senhor e com o céu. Abençoa, a Elisa é tua,
faça o milagre. Abençoa o Renan, ó Deus de milagres. Abençoa o irmão Divino, irmã Kate, abençoa a Letícia, abençoa a Laísa, esconde eles em ti. Abençoa a irmã Débora, confirma o milagre. Abençoe, meu Deus, com cura Camila. Abençoe, irmão Isaltino. Abençoe, meu Deus, irmão Jair, irmã Creuza. O Rodrigo com salvação. A Suziane, a criança. Hilda Rocha, Maria Inês, Maria Nilde. Evani Carvalho, Nildete, Maria de Freitas. Naná, Gilberto, Maria Mendes, Altino, Débora, Agnaldo Soares. Toca nestas vidas com milagre. Toca nestas vidas com saúde. Opera forte e poderosamente. Nós conclamamos os céus, oramos no nome de Jesus. Toca nos enfermos agora, onde tiver um cálculo, desapareça, em nome de Jesus. Saia dos rins, saia do pâncreas, saia da vesícula, saia do corpo todo cálculo, toda pedra, todo mal. Receba saúde, receba cura, em nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus, desapareça. Receba a unção de milagre, a unção de libertação, no nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, o mover do Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a sua vida. E enche, meu Deus, todos nós do amor fiel e verdadeiro do Senhor. O amor ágape nos encha, Senhor, e nos faça igreja verdadeira. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Quem concorda e recebe, diga amém. Marcilene, onde está Marcilene? Marcilene passou aí uns momentos de restauração e ela está aqui, muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe, muito bem-vinda de volta à família Formosa. Encerramos. Está vendo que Deus muda cada culto? Tinha gente que era só namorado, agora estão noivos depois do culto. Tem gente que estava vazio e sem amor, mas agora tem amor, porque recebeu a palavra e guardou no seu coração. Entenda uma coisa, irmão, tudo que você faz contra o amor de Deus na sua vida, não é? Guarda uma mágoa, fica de mal com outro irmão, começa a inventar invenções, você é que adoece. Onde não tem amor, não tem saúde. Onde tem amor, tem saúde. Viu? Que Deus te abençoe. Meus queridos que nos visitam, muito bem-vindos sempre. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja. Esse casal que está sempre vindo aqui, meu Deus do céu. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os visitantes todos. Irmão Francisco e esposa que agora fazem parte da família. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar. O próximo culto da equipe azul, que é de hoje, será no dia 18/10, 8h50, no próximo domingo de manhã. A equipe de hoje, aliás, vai estar repetindo, irmão. Ô irmão, isso, tira. Repetiu da manhã, glória a Deus. Quem está alegre? Você está amando? Olha o tanto que é fácil. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você ama essa pessoa? É fácil demais, não é não? E é aquela que você sentou nesse lugar porque queria ficar longe dela? Fala Deus, cadê o fala Deus? E aquele que quando a Giovana chegou, que eu falei assim, ixi, é ela que vai pregar? Fala Deus. Aquele que falou assim, mas ela está falando isso, mas ela não fez aquilo. Eis, ela não faz mais. Tem amor aí? Próximo culto da equipe azul, falei já. Equipe de terça, amarela. Pronto. Cantina, teremos salgados. Muito esquisito. Eles não passaram, né? O povo é difícil, Daniel. Nós vamos orar por eles com muito amor. Certo? Mas é gostoso, é só entrar por aquela porta onde aquele cidadão com o Lorenzo está ali na mão. Vocês passam por ali e saem por lá, não aglomeramos. Você que ainda não sabe, nós terminamos o culto, você toma assento, sai por filas de banco,
por vezes, para não aglomerarmos, nós saímos pelos fundos aqui, mas saímos alegres e com Jesus. Você está guardado no sangue do Cordeiro de Deus. Ok? Curva a sua cabeça. Bom, Cleomar, eu peço para o senhor ministrar uma santa ceia após o culto. Mas a irmã Sônia, tá bom? A pastora sabe direitinho. Os irmãos vão descer do altar e estaremos aqui acompanhando pessoas para orar por vocês que queiram uma oração especial. Tá bom? Ok? Você que quer ficar, fique, mas permaneça distanciado, converse, fique à vontade, esta é a casa do Senhor. Quer ir lá no fundo, lá tirar uma foto naquela armação GPS ali? Faça isso também, tire fotos, coloque lá no Face. Estive num culto abençoado de jovens lá na Formosa. Amém? Curva a sua cabeça, levante as suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a Anália Romualdo Duarte, que está aqui dizendo que está com saudade. Que Deus abençoe vocês, irmã Anália, vovó do irmão Ian. Que Deus abençoe Ian, sua família. Estaremos orando sim, viu, minha querida irmã? Muito bem-vinda. Deus abençoe o Naim. Deus abençoe Silvone. Renata Nunes ali de São Paulo. Deus abençoe, em nome de Jesus a todos. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por amor deu a sua vida por nós, e a presença viva do Espírito Santo, com dons e principalmente frutos, formando Cristo em nós, seja conosco, seja com a igreja na terra, até o dia em que cruzaremos os portais eternos da nova Jerusalém de Deus. Os que amam, os que concordam, os que receberam todas as bênçãos nesta noite, vão dizer? Amém. Tome assento. Internauta, sem amor, sem Deus. Com amor, graça, perdão, vida, salvação. Você escolhe. O amor no início, para amar, às vezes é difícil, mas quando você luta e insiste em amar, a graça vem, o amor é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, e nós vivemos como verdadeiros cristãos. Deus te abençoe, aprenda a lição.